Meus caros, vivam neste dia 9 de março. Amanhã fará um ano que houve eleições legislativas e, pelos vistos, na próxima terça-feira haverá notícias sobre novas eleições antecipadas. Portanto, este governo, se o Parlamento for dissolvido na terça-feira, terá durado menos de que um ano. Bom, e vou dar uma vista de olhos pelo estado do jornalismo, para não dizer jornalismo, que temos em Portugal. E começo pela CNN e com as suas notícias principais. E aqui se diz, esta última notícia tem poucos minutos, 21 minutos, na tarde deste domingo, André Ventura, presidente do Chega, reagiu às declarações deste fim de semana do Governo sobre a moção de confiança. Não venham pressionar o Chega em relação a isto, porque se há coisa que está acima de todo o condicionamento é a exigência de ética, de transparência e de serenidade, afirmou André Ventura. São estas pessoas, são estes membros do Governo, que estão a destruir as instituições e que estão a minar a confiança dos portugueses numas eleições que ninguém quer. E numas eleições que, obviamente, podiam ser evitadas neste contexto. Ora, esta é a primeira notícia da CNN. Um primeiro-ministro que não o é, não pode pedir a confiança do Chega, mas poderá fazê-lo ao PS. Defende André Ventura. E não sei se é isso que vai acontecer. Vamos lá ver. O PS ainda pode votar abstendo-se a moção de confiança, embora ele tenha dito que não o fará. O Governo também ainda pode, neste momento, ainda tem 48 horas, pode ainda repensar melhor e não apresentar a moção ou retirá-la, uma vez que ela já foi entregue. Tudo isso ainda pode acontecer, embora, temos que o dizer, as probabilidades de essa moção ser retirada ou de ser votada através da abstenção pelo Partido Socialista, serem muito baixas. As probabilidades são realmente baixíssimas, porque nenhum dos dois pode recuar. Perderiam a face, quer o Primeiro-Ministro, quer o Pedro Nuno Santos. Portanto, está difícil, mas não impossível. E vamos ver mais à frente que Aguiar Branco vai apelar justamente para isso. A segunda notícia da CNN é sobre a guerra. Aliás, as notícias da CNN, como veremos também à frente, ou são sobre a guerra, ou sobre Ventura e o Chega, mas sempre dizendo mal, sempre negativamente. Se falar do PS e do PSD, nunca se diz mal. Se falar do PCP ou do Bloco de Esquerda, é sempre a dizer bem. Mas se falar do Chega, é sempre de forma negativa. Aliás, no que é bem acompanhada, ou neste caso, pessimamente acompanhada pela SIC Notícias que veremos a seguir. Então, uma notícia da guerra, vamos passar para a frente que isto não nos interessa nada, uma notícia do tempo, e cá temos José Pedro Aguiar Branco, que se assume expectante em relação à aprovação da moção de confiança de Luís Montenegro. E lembra que a abstenção também permite que seja viabilizada. Portanto, apelando diretamente ao PS para que se abstenha e para que o Parlamento não seja dissolvido e que o Governo não caia. Acredito que o interesse nacional seja prioritário, diz ele. Aguiar Branco diz que compete aos partidos fazerem passar moção de confiança, embora seja uma probabilidade, como sabemos, muito reduzida. Cá temos a guerra, novamente, temos o mau tempo e temos o Ministro das Infraestruturas, que acusa o Partido Socialista de criar uma crise política, se votar contra a moção de confiança, comparando ainda o discurso do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, ao do líder do Chega, André Ventura. Cá está. Quando se fala do Chega, é sempre de forma negativa. Portanto, comparando o discurso de Pedro Nuno ao do André Ventura, quer dizer que o discurso de Pedro Nuno é muito negativo, é a pior coisa cá no mundo. Em declarações aos jornalistas, este domingo, Miguel Pinto Luz garantiu que o Governo não quer eleições. Se não quer eleições, simplesmente não apresentaria, se não quisesse eleições, não apresentaria a moção de confiança, que sabe de antemão que será chumbada. Pinto Luz compara Pedro Nuno a André Ventura e responsabiliza PS por crise política. Bom, André Ventura aqui não é tido nem achado. Este problema é entre o Pedro Nuno Santos, PS, e o Governo. Porque se o Pedro Nuno quiser que a moção de confiança passe, é simplesmente ou vota a favor, claro que não o fará, ou pode abster-se. E também
segundo ele próprio, nunca o fará. Portanto, eu não vejo qual é a solução, se bem que tenho ainda uma secreta esperança de que haja aqui um golpe de teatro nos últimos momentos. Festival da Canção a quem ninguém liga, outra vez o Pinto Nunes, logo a seguir, Ministro das Infraestruturas, falou este domingo em nome do PSD para assegurar que o PSD não quer eleições. A AD não quer eleições, o Primeiro-Ministro não quer eleições e, mais do que isso, os portugueses não querem eleições e, mesmo assim, tudo estão a fazer para que haja eleições. Aqui está o paradigma dos políticos portugueses hoje em dia. Dizem exatamente o contrário do que vai acontecer. Não querem eleições, não querem eleições, não querem eleições, mas apresentam a moção de confiança que sabem de antemão será chumbada. Portanto, querem eleições. Se não quisessem eleições, não apresentariam a moção de confiança. Fazem de nós parvos, mas não têm sorte. Miguel Pinto Luz diz que o único responsável pelo país ir a eleições é o PS. Não, é o PS, é o PSD também, e é óbvio que o Chega votará contra esta moção de confiança, uma vez que o próprio Chega já apresentou inclusivamente uma moção de censura. Portanto, não há nada mais claro do que isto. Chega nunca poderá votar a favor, nem se poderá abster, porque ele próprio, ainda há pouco tempo, 2 semanas, apresentou uma moção de censura, que aliás não foi acompanhado por nenhum partido, apenas o PCP se absteve e todos os outros votaram contra. Os mesmos que votaram contra que agora querem que haja eleições, querem votar também contra esta moção de confiança, o que vai provocar a queda imediata do governo, a dissolução da Assembleia e a marcação de eleições em 55 dias, portanto, para meados de maio. Continuando no que nos interessa, parece que os estudantes gostam muito de beber, misturar bebidas alcoólicas com antidepressivos. Epá, estudantes a tomarem antidepressivos é que é uma coisa inacreditável. Lá as bebidas alcoólicas toda a vida se ingeriram mal ou bem. Agora, depressivos é que é complicado. Por que será que os estudantes tomam tantos depressivos? A pergunta é esta. Bom, mais uma vez, a guerra, embora... esqueci-me de dizer que o terceiro assunto que a CNN foca é propaganda anti-Trump. Portanto, propaganda anti-Ventura ou anti-Chega, propaganda anti-Trump, a guerra e depois os Fediversos. Esta é a propaganda anti-Trump, porque J.D. Vance, foi confrontado por 2 ou 3 pessoas por ter mudado de opinião em relação ao atual presidente norte-americano. Mudou de opinião há 10 anos, ou coisa do género. Bom, e aqui está, só queremos que os nossos líderes tenham integridade, dizem meia dúzia de pessoas, e isto é uma notícia a nível mundial, ok? Bom, 2 feridos em troca de tiros na Cruz de Palma, já sabem que isto é tudo falso, porque sabem perfeitamente que Portugal é o país mais seguro do mundo e do sistema solar, e portanto, isto tudo que nos aparece de tiroteios que até se vêem na televisão, estes até foram gravados com um telemóvel, vê-se um tipo à volta de outro, uma carrinha a perseguir outro e a dar-lhe 3 tiros e outro aqui para o chão, mas isso é tudo mentira, deve ser alguma cena de algum filme que está a ser rodado em Portugal neste preciso momento, porque ninguém acredita que haja tiroteios em plena luz do dia em Portugal, ninguém acredita nisso, como é óbvio. Fediver, Governo marca Conselho de Ministros para segunda-feira. Esta será a última oportunidade do Governo poder reconsiderar a apresentação da moção de censura que já entregou. Pode sempre retirá-la. Até à hora da votação, o Governo pode retirar a moção. Depois da votação é que já não. Mas até lá, e lá está, pode ser que sim, que se consiga o milagre que pede aqui o Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, que acredita que os partidos vão aprovar a moção de confiança apresentada pelo Governo. Eu não sei que dados é que ele tem para garantir uma coisa dessas, toda a gente sabe que a probabilidade disto acontecer é mínima, mas ele, como, enfim, também deve acreditar no Pai Natal, e eu também acredito, no fundo, já vos disse há pouco, eu tenho aqui um dedozinho que me diz, que se calhar vai haver aqui um golpe de teatro nos últimos minutos, e pode ser que ou o Governo retire a moção de confiança, ou Pedro Nuno Santos abandone a sala com todos os deputados do PS para não terem que votar a favor. Bem, qualquer um destes golpes de teatro pode acontecer, e se acontecer, pode acontecer, embora a probabilidade seja mínima, que a moção de confiança seja aprovada. Aguiar Branco está confiante que a moção de confiança poderá ser aprovada. Os portugueses não desejam ir a eleições. Isto é verdade. Isso é verdade, porque não há um único partido que defenda que os portugueses querem ir a eleições. Ninguém perguntou aos portugueses se querem ir a eleições ou não.
Aliás, em Portugal ninguém pergunta nada aos portugueses. São sempre os políticos que falam pelos portugueses. Mas, realmente, de uma ponta à outra do hemiciclo, não há nenhum partido que defenda que se deve ir a eleições. Portanto, presumo eu que eles não estarão todos errados e, portanto, é porque não querem mesmo ir a eleições os portugueses. Eleições vai haver na Madeira e o Miguel Albuquerque está confiante numa vitória nas eleições da Madeira. E mais, se isto acontecer, temos aqui um imbróglio que não tem solução. Isto é um novelo de que não se encontra a ponta. Portanto, o homem ganha as eleições, mas depois não consegue formar governo, mas depois continua a ganhar eleições. Isto é qualquer coisa de surreal. Só mesmo em Portugal é que isto acontece. Mas agora quero-vos chamar a atenção também para outra situação, que é a seguinte. Imaginem vocês que o PS ganha as eleições. Se houver eleições antecipadas e o PS ganha as eleições. Não será por muito, como o PSD se as ganhar também não é por muito, e também o Chega pode ganhar eleições. Porque não? Ao fim e ao cabo há 3 grandes partidos. Bem sabemos que o Chega está em fase de crescimento rápido, bem sabemos que ainda não chegou, nas últimas eleições vimos isso, ainda não chega aos 2 primeiros, mas pouco falta. Já chegou a 2/3, só lhe falta percorrer 1/3. Ou seja, 2 partes do caminho já estão percorridas, só falta uma 3ª parte, igual às anteriores, para que o Chega consiga atingir os 78 deputados que quer um, quer outro dos 2 grandes maiores partidos têm. São 78, como sabem. E nós temos 50. Faltam apenas 28. Já não é tudo. Bom, mas seja como for, o que é que poderia acontecer se Pedro Nuno Maserati, que vai deitar o governo abaixo, ou anuncia isso pelo menos, o que é que aconteceria se ele ganhasse as eleições por pouco, tal como por pouco ganhou Luís Montenegro? Reparem, mesmo ganhando as eleições, a maioria dos deputados e do país continua a ser de direita. Como é que ele vai governar? Pensem nisto. Como é que ele, Pedro Nuno Santos, vai governar tendo uma maioria significativa, que seria PSD, mais Chega, mais, enfim, Iniciativa Liberal, não sabem o que é aquilo, não é carne nem peixe, mas a maior parte das vezes também vota ao lado da direita, e ainda mais o CDS, que também ninguém sabe o que é, mas pronto, lá serão mais 2 deputados ou 3 que o PSD lhes dá de borla. Imaginem, portanto, este conjunto de partidos à direita, por assim dizer, não é? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS, eles têm sempre a maioria naquele Parlamento. Como é que Pedro Nuno Maserati vai governar? Como é que o Pedro Nuno Santos, como é que o PS vai governar havendo uma maioria clara à direita no Parlamento? Ou seja, ficamos numa situação pior do que aquela que temos hoje. Pior porque ficou o socialismo a governar. E não há nada pior do que isso, só se fosse o comunismo. E já lá estiveram todos. O PS e os comunistas clássicos e os comunistas modernos e aqueles que não são carne nem peixe, ninguém sabe o que é aquilo, os libertários. Já lá estiveram todos, mas a verdade é que nós descemos cada vez mais, fomos ultrapassados por 4 ou 5 países durante os últimos governos de Costa, em todos os parâmetros civilizacionais, como eles gostam de dizer. Agora, se Pedro Nuno Santos ganhar, ele vai enfrentar uma oposição que é maior do que ele e os partidos à direita. Ele pode criar agora as geringonças que quiser, com o PCP, com o BLE, com o BE. O PCP deve ter para aí 2 deputados, se tiver. O Bloco de Esquerda vai cair para aí para 3, na melhor das hipóteses. O LIVRE de 4, talvez para 3 também. Vai tudo perder, o PAN desaparece, não é? Portanto, com mais 10 deputados que seja, como é que ele vai enfrentar toda a direita? Que só o Chega vai ter 50 por volta disso, não é? Mais 8 a 10 da Iniciativa Liberal são 60. Portanto, não tem hipótese, até nem é preciso o CDS, também não sabemos o que é o CDS, a verdade é essa. Nem sabemos o que é o CDS, nem sabemos o que é o Partido Comunista. São 2 coisas que nós não sabemos o que é. E o LIVRE também não sabemos o que é. O Bloco de Esquerda sabemos, é a confluência de partidos da extrema-esquerda que defendiam a ditadura do proletariado logo após o 25 de Abril e que agora apagaram porque parecia mal. Bom, mas o LIVRE nem sequer sabemos o que é. Como sabem, o historiador que anda sempre às arrecuas, o caranguejossauro, como eu o chamo, ele esteve no Bloco de Esquerda, lá fora, na Europa, não é? A trabalhar na Europa, e depois, quando voltou, formou um partido próprio. Portanto, é um dissidente daquele partido Barloque da Canhota, que já é um partido dissidente dos outros partidos todos que o criaram. Bom, então vejam, não vai haver grande possibilidade de haver governo estável. Vai ser pior do que agora. Porque agora ainda temos um partido que se diz de centro-direita ou centro-esquerda, eles nem dizem nada, que é por causa das coisas,
E nós Chega, umas vezes votaremos a favor, temos feito isso, a favor do governo, quando achamos que as iniciativas são boas, são positivas para o país. Outras vezes votamos contra o governo e, provavelmente, ao lado, não é ao lado, é coincidência, porque só temos 3 votos, ou a favor, ou abstemos, ou votamos contra. Portanto, não podem dizer que é ao lado. Por coincidência, votamos contra as iniciativas do governo. Se o PS também votar contra as iniciativas do governo, nós votamos no mesmo sentido, que é contra. Portanto, o Chega é, digamos, o fiel da balança hoje. Se houver eleições e ganhar o PS, não há fiel da balança, porque a maior parte do Parlamento está contra o governo. O governo não vai conseguir governar. Portanto, vamos ficar piores, vejam, vamos ficar piores se o PS ganhar do que estamos hoje. Se o PSD ganhar, ficamos na mesma como estamos hoje. Também não era preciso eleições. A única hipótese que há do país melhorar era se ganhar o Chega. Eu bem sei que poucos acreditam nessa possibilidade, mas que vamos continuar a subir, vamos. E se não ganharmos desta vez, ganharemos para a próxima. E como estamos a ver, pelos vistos em Portugal vai haver eleições todos os anos. Portanto, se não ganharmos este ano, ganharemos na próxima. É uma questão de tempo, porque as pessoas percebem que nem com o PS, nem com o PS2, ou seja, PSD, isto melhora. Pelo contrário, a saúde piora, estava mal, agora está pior. A habitação estava mal, agora está pior. O ensino estava mal, agora está pior. A avaliação já nem sequer existe nas escolas básicas. Isso é uma coisa que já ninguém se lembra do que seja. Avaliar o quê? Não, isso não existe. E portanto, quer dizer, isto está um caos e ficou pior. Se for para lá o PS, outra vez, pior ainda ficará. Ou seja, e depois outra situação, que é a situação dos grandes projetos que nos foram dados como sendo o paradigma do sucesso, do desenvolvimento deste país, como o aeroporto de Lisboa, de Alcochete, ou de Montijo, onde quiserem, que eu nunca acreditei que ele fosse feito no meu tempo de vida, não acredito, em lado nenhum, mas pronto, chamem-lhe um novo aeroporto, de onde for, não sabemos ainda onde será, provavelmente daqui a 50 anos já saberemos. Esse projeto fica parado. O TGV, alta velocidade, fica parado. Todos os hospitais, não sei o que se vão construir ou que estão no papel, fica tudo parado. Quer dizer, o país fica parado como estava parado antes e como está parado há 8 anos. Havendo eleições e ganhe quem ganhar, exceto se ganhar o Chega. Se ganhar o Chega, vamos ter aqui uma disrupção total. Vai acabar tudo quanto é compadrios, todos estes empatas, todas estas negociatas, estas avanças, todas estas coisas, que ao fim e ao cabo que servem para enriquecer alguns, para meterem dinheiro nos bolsos de alguns, e o país fica para trás, e o tempo vai andando, e vamos empurrando os problemas com a barriga para a frente, e os problemas não se resolvem. Não se resolvem. Portanto, só há uma hipótese de melhorar, é se o Chega a ganhar as eleições. Como não é uma grande probabilidade que isto aconteça para já, vamos ficar piores do que estamos. Quer ganhe um, quer ganhe o outro. Se ganhar o mesmo, ficamos igual, ou seja, estamos a zero. Se ganhar o anterior, ficamos pior, que é o socialismo e o comunismo que aí vem. Para quê? Distribuir dinheiro para os coitadinhos, dinheiro que nós não temos e que precisamos dele para o nosso desenvolvimento. E agora vem aí a guerra, e agora vamos ter que meter mais 1,5% do PIB na indústria da guerra, ou seja, na defesa. E cada vez há menos dinheiro, cada vez há menos riqueza a ser produzida, as exportações estão em queda, a economia da Europa está um caos, a Alemanha está com uma recessão brutal, que são dos nossos melhores clientes, as nossas exportações vão cair abruptamente e, portanto, nós não vamos conseguir produzir riqueza, não é? Como é que nós vamos dividir a riqueza, a pouca que produzimos, por tanta gente e cada vez mais gente que está à míngua dos subsídios e não quer trabalhar? Portanto, não há saída para o socialismo, é zero, a história mostra isso, e o PSD, se ganhar, fica igual ao que estamos agora. Portanto, não ganhamos nada a não ser perder dinheiro e perder tempo com as eleições. E depois há o PRR, o tempo está a contar, aquilo tem um relógiozinho, os ponteiros estão a andar, aquilo tem prazos. Quer dizer, com estas eleições vamos perder pelo menos mais 2 meses de prazo, mas não serão 2, serão muitos mais, porque depois é preciso ver os dossiês, então se for outro partido a ganhar, aquilo volta tudo a zero. Bom, esqueçam lá isso. O que eu admiro é que o nosso Presidente da República, que estava tão aflito com o PRR o ano passado, quando ele dissolveu o Parlamento,
e dizia, não, mas temos que acabar a fazer o orçamento para 2024 porque está o PRR e nisto não pode parar e depois perdemos os milhares e milhões que nunca os vamos ganhar, nunca os vamos receber de qualquer maneira. Mas pronto, hoje já sabemos isso. Mas na altura ainda havia a possibilidade de irmos buscar aqueles 50 e tal mil milhões prometidos. Tomáramos nós receber metade disso. Agora não está nada preocupado com isso. Agora é o primeiro também a querer eleições, se bem que parece que já virou um bocadinho o bico ao prego, que esta coisa dos cataventos não se aplica só a alguns, aplica-se a mais do que uns. E portanto, olha, estamos nesta confusão em que para melhor só ficaremos se o Chega ganhar as eleições. Claro que eu sou suspeito, porque sou do Chega, mas desafio-vos a mostrarem-me, por escrito aqui abaixo nos comentários ou como quiserem, outros cenários que sejam benéficos para Portugal. Porque quer ganhe o PS, quer ganhe o PSD. Ou ficamos na mesma ou ficamos pior. Melhor só mesmo se ganhar o Chega. Pronto, e já vamos com uma data de minutos. Vou só aqui acabar com mais 2 ou 3. Van der Leyen está há 100 dias a fazer nada e, portanto, quer forjar outras parcerias. Eu, se fosse ela, forjava era uma forma de me ir embora para casa, porque ela realmente na Europa só faz as neiras. A queda de neve que leva ao corte das estradas na Serra da Estrela. Quem me segue há 10, 12 anos, sabe que eu nas redes sociais, no Facebook, tenho lutado desde sempre denunciando esta situação. Mal cai um farrapinho de neve na Serra da Estrela, ficavam, ouçam bem, ficavam as estradas cortadas 3, 4, normalmente 3, 4, 5 dias, podia ser uma semana, até podia ser 10 dias, como chegou a acontecer. Bom, as coisas estão muito melhores agora, é verdade. Portanto, compete-me também dizer que, ao fim de 30 anos de denúncia, claro que não foi só pelas minhas denúncias, as denúncias de toda a gente, dos empresários, dos comerciantes, dos próprios turistas que fazem centenas de quilómetros para chegar à torre, chegam ali ao Saboeiro e voltam para trás. Depois de tantos anos isto está melhor. Realmente agora, quando as estradas são cortadas, logo no dia seguinte, no máximo 2 dias, penso que até um dia e pouco, se consegue desobstruir as estradas, o que é realmente uma melhoria muito grande se compararmos com o que acontecia antigamente, em que as estradas estavam fechadas há semanas inteiras e mais do que isso. Portanto, parabéns ao pessoal que está a trabalhar agora no centro de limpeza, da mesma forma que os critiquei durante 30 anos, agora também digo que realmente está bastante melhor do que a pouca vergonha que era antes, que eles convidavam a SIC e faziam tainadas de javalis, devem-se lembrar disto, deve estar nos arquivos da SIC também, lá no centro de limpeza de Neves, já foi há muitos anos, há 15 anos, as estradas fechadas, as estradas cortadas e eles a fazerem tainadas de javalis. Claro que agora está muito melhor, agora trabalha-se a sério e as estradas ficam abertas e parabéns a isso. Cá está a tal campanha anti-Trump, não é? Anti-Chega, anti-Trump e depois Fediverse. Mas principalmente a CNN é anti-Chega e anti-Trump. Basicamente é isto. Vou agora passar para a SIC Notícias para ver se realmente as coisas são muito diferentes do que se vê aqui na CNN. Um grande abraço e até já. Fica aqui cá em cima, que teve 16 horas no Big Ben. Deixa lá estar, sossegadinho, que não faz mal a ninguém. Ora, vamos ver o que se passa, então, na SIC Notícias. E na SIC Notícias temos como primeira notícia que nos aparece, pelo menos agora, que o Primeiro-Ministro defendeu que tem como responsabilidade deixar os portugueses decidirem o que querem para o país. Bom, se a responsabilidade é essa, então também não precisa de governar. Se for eleito outra vez, passado uma semana, convoca outra vez eleições ou meta uma moção de confiança e continua a fazer essa responsabilidade, continua a mostrar essa responsabilidade que tem, que é deixar os portugueses decidirem o que querem para o país, não é? Então, estamos sempre a eleições, todos os 15 dias vamos para eleições e os portugueses então que digam o que é que querem para o país. Evitar país envolto em lama. Ainda mais do que o que está. E quem é que o envolveu em lama? Era uma boa pergunta, não é? Lá está, um incidente que aconteceu na rua do Cacheu, não é? No Seixal, 2 homens acabaram feridos e foram transportados para o tribunal. Já vimos isto, um tiroteio em plena luz do dia, a céu aberto, mas é claro que não foi em Portugal, porque em Portugal não há nada disto. Olha aqui uma notícia curiosa, diz que em Aveiro há escolas em que 50% dos alunos vão de bicicleta, mas é fácil, porque Aveiro, como sabem, é quase tudo plano. O meu pai também andava de bicicleta em Aveiro, ele e os amigos dele, quando era jovem, contava-me isso muitas vezes.
andavam de bicicleta. É muito bom realmente que se possa andar de bicicleta. Se há escolas em que 50% dos alunos vão de bicicleta, isso é bom. Aqui no interior há escolas em que 50% dos alunos vão de moto. E portanto a mobilidade suave faz parte da solução para a sustentabilidade das cidades. Enfim, é uma ajuda de 0,01%, mas é uma ajuda e é bom, não há dúvida. O pai do candidato autárquico do PSD era cliente de Montenegro. Tem piada que não se viu isto nas notícias da CNN, mas aqui na SIC Notícias vê-se. O pai do candidato autárquico do PSD era cliente de Montenegro, sabemos isso, e a nora dele era a funcionária daquela empresa, Spinum Viva, não é? De Montenegro, a nora dele, portanto a mulher desse tal candidato autárquico do PSD. Portanto, isto é uma teia que não termina mais. Nós não fazemos a mínima ideia de como é que isto vai terminar. Uma opinião política e agora cá está. Cá está aquilo em que nós podemos realmente comparar a SIC Notícias com a CNN. É na sua campanha anti-Chega. Este é um caso triste de um professor que, por vistos, abusou de uma aluna, e sabemos que é do Chega. Se fosse do PS, não aparecia. Professor do PS abusou da aluna. Se fosse do PSD, não aparecia. Professor do PSD abusou da aluna. Percebem o que eu vos estou a querer dizer? Não percebem? É porque é verdade. Mas se for do Chega, aparece logo. Professor do Chega abusou da aluna. Quantos professores já abusaram de alunos nos últimos anos? Dezenas, se calhar mais de 100. Só sabemos aqueles que são do Chega. Os que não são do Chega, nós não sabemos de que partido são. Isto é, meus caros, a passagem do maior atestado de estupidez a quem vê estas televisões. Isto é propaganda, campanha torpe, anti-Chega. Só sabemos que o indivíduo é mau porque é do Chega. Se não for do Chega, não sabemos de que partido é. Não dizemos que é do PS. Se foi um bandido, se é um assaltante, se é um corrupto, não dizemos de que partido é. Mas se for um tipo que se porta mal e se for do Chega, aí sim, pomos logo em cima. Chega, este tipo é do Chega. O que eles não dizem foi que este professor foi expulso do Chega passados poucos meses do que aconteceu. Eu gostava de saber, todos os professores que já foram expulsos, que já tiveram processos disciplinares, gostava de saber de que partido eles são. Porque dá a ideia que só os professores do Chega é que são maus. Os outros todos, cujo partido nós não sabemos, porque isso é mantido na ignorância, esses não são do Chega, portanto não interessa, não vale a pena falar nisso, não é? É uma vergonha. Ex-candidato autárquico do Chega, filmado a acariciar a aluna de 15 anos durante a salva, que não dizem que é professor, mas depois lá no texto dizem que é professor. Detido pela polícia, o homem que escalou o Big Ben, vimos há pouco. Pequeno grupo protestou contra Elon Musk, que também já vimos, isto é uma notícia mundial, vejam lá, um grupo de meia dúzia de pessoas a protestar. E temos o Partido Socialista muito preocupado com o quê? Com a crise política atual? Não. Com a campanha autárquica que há de vir depois, pelos vistos, depois da campanha e da eleição legislativa. Portanto, em vez de estar preocupado com as eleições legislativas, porque estamos a 48 horas do Parlamento se dissolver, pelos vistos, tudo indica isso, o que interessa é andar para a frente com a festa, o que interessa é a apresentação da candidatura à Câmara de Lisboa. Isso é mais importante do que o país. Isto podia esperar pelo menos mais 3 ou 4 dias, mas não, está marcado, vamos andar para a frente, isto é mais importante. E este é o candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa. Claro que não tenho destaque nenhum por parte da SIC Notícias. Comparem uma coisa com outra. Disse quem é e pouco mais. Cá está, campanha anti-Trump, vendas da Tesla continuam a cair e efeito tem sido devastador na Bolsa. Mas não se preocupem que ele não nos vai pedir dinheiro. Eu suponho que o Elon Musk não vai pedir dinheiro à SIC Notícias, que está falida. Depois temos a campanha do Berloque da Canhota. A SIC é uma televisão mais socialista e berloqueira que a CNN. Para o líder do Bloco de Esquerda, Luís Montenegro é, nesta altura, apenas um político a lutar pela sobrevivência. E a Mariana Mortágua é o quê? Tem um partidozinho com 5 deputados, em que 2 delas são irmãs. É 40%. O que é que aconteceria ao Chega se tivéssemos, primeiro, apenas 5 deputados?
nós temos 50, é 10 vezes o Bloco de Esquerda. Nós valemos 10 blocos de esquerda, mas ninguém nos dá 10 vezes a voz que dão ao Bloco de Esquerda. Nem sequer nos dão a voz que dão ao Bloco de Esquerda. Dão-nos muito menos. E depois, nós não temos 40% de deputados que são irmãos. Isto seria nepotismo. Se tivéssemos, não é? O Chega, com 5 deputados, e olhem, ainda por cima 2 deles são irmãos. Que nepotismo, que pouca vergonha, que falta de ética, que falta de ontologia. Se fôssemos nós. Mas como não somos nós, é o Bloco da Canhota, ninguém levanta estes reparos, ninguém denuncia este nepotismo, ninguém denuncia esta pouca vergonha a que 40% dos deputados são irmãos. É brutal, não é? E a lutar pela sobrevivência, mas olha, tanto faz lutar como não, porque o destino está traçado. Vão ter 3 no máximo. E 2 são irmãs. Aí vai ser 67% dos deputados são irmãos. Vai ser espetacular. Montenegro garante que nada o fará desistir da moção de confiança. Pois, se assim é, meus caros, pouco há a dizer. É assim, olha, se vai mesmo apresentar a moção de confiança, é certo e sabido que 99,9% de probabilidades é de cair o Parlamento, a não ser, como disse há pouco, que o PS se abstenha, mas ele perderia a face, ou que abandonem a sala na hora da votação. Não faço ideia do que farão, mas teriam que fazer uma destas duas coisas. Este amigo que está aqui, o relatório preliminar da Comissão Parlamentar da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, acusa Marcelo de abuso de poder e de conduta censurável. Portanto, o relatório preliminar do CPI acusa Marcelo de abuso de poder e de conduta censurável. Bem sei que depois vem as manas mortáguas dizer que esse relatório foi forjado pelo Chega e que não corresponde à realidade. Depois aparece aqui um post meu, no meio da SIC Notícias. Aparece um post que é meu, e ainda por cima é de 6 de fevereiro, já é bem antigo, onde eu digo que as 3 primeiras notícias do Facebook da SIC Notícias, que é este que eu estou a consultar agora, são sobre o Chega. As 3 primeiras notícias naquele dia, era o dia 6 de fevereiro, vejam bem. O que me faz lembrar aquela ameaça de um deputado do PS que mandou dizer a uma deputada nossa o seguinte: vocês, deputados do Chega, vão ser exterminados um por um. Não sei se o conseguirão, mas lá que o estão a tentar, disso não há dúvidas. E eu trago aqui as notícias primeiras da SIC Notícias, eram todas sobre o Chega. E claro, todas negativas, como acontece também com a CNN. Negativa já não é relativamente ao Pedro Nuno Santos. A SIC Notícias nunca diz mal do Pedro Nuno Santos. A SIC Notícias é, na minha opinião, uma televisão socialista. Socialista e Bloco de Esquerda. Porque às vezes, vocês talvez não saibam isto, mas há deputados do Partido Socialista que estão mais à esquerda do que deputados do Bloco de Esquerda. Que, por acaso, são aqueles que estão mais à nossa direita, ou seja, à esquerda do Parlamento. Há aqueles partidos que são da extrema-esquerda e depois estão lá em cima alguns deputados do Partido Socialista. Muitos votam contra o próprio partido e votam ao lado das votações do Bloco de Esquerda, do Livre. Alguns, não são muitos, mas são alguns. Eu já assisti a deputados do partido, no mesmo projeto de resolução, ou no projeto de lei, votarem uns a favor desse projeto, outros a absterem-se e outros a votarem contra. Ok? Deputados do PS, aquilo não é um partido, são 3, é o que calhar. Mas nunca dizem mal disso. Se fosse o Chega era logo, que pouca vergonha, uns votam a favor, outros votam contra, no mesmo partido, meu Deus, que circo é aquele? Se fosse o Chega. Mas como é o PS, ninguém fala disso. O líder socialista apela a Luís Montenegro que não avance com a moção de confiança porque não foi exigida pelo Partido Socialista. Bom, a verdade é que Montenegro não faz as coisas só porque são exigidas pelo PS, não é verdade? Eu faço um apelo ao Primeiro-Ministro para que não avance com a moção de confiança porque não foi exigida pelo PS e já chumbámos 2 moções de censura. É verdade. O traçado, nova e provavelmente última bronca, que eu acho que ainda não há mais nenhuma depois desta. Não é última no sentido de não haver mais nenhuma, é última no sentido da cronologia, quer dizer que depois desta ainda não apareceu outra. O traçado final da nova linha de alta velocidade está decidido, mas o concessionário pode ainda fazer ajustes, segundo dizem na televisão, de 400 metros de raio. Raio não faz sentido, devia querer dizer de latitude, para a direita ou para a esquerda, 400 metros. Bom, relativamente ao traçado original. Parece que há um grande problema em Espinho, lá está, a terra de Luís Montenegro, porque há ali uma quinta que era da família Viola, lá está as avanças
de Luís Montenegro, até há pouco tempo, eram 4.500 euros, que é de um sobrinho, essa quinta é de um sobrinho, e parece que há ali uma diferença. A linha de alta velocidade ia passar no meio da quinta, afinal não, afinal houve ali uma opção, ninguém sabe quem a fez. O Pinto Luz diz que não foi o Ministério das Infraestruturas, diz que não tem capacidade para mudar o traçado. E também diz que não foi a concessionária. Então quem foi? Então quem é que tem o poder de alterar o traçado? Se não é quem faz as obras e não é quem as manda fazer, quem é? Será o Eusébio? A Amália? É inacreditável isto, mas ele disse isto várias vezes ontem. Bom, há aqui um problema com o traçado do TGV, porque havia de passar por um sítio e cortava essa quinta ao meio, agora não. Agora passa à volta, mas ao passar à volta está a haver expropriações, estão a existir expropriações de casas, algumas delas feitas há 3 anos, outras que ainda nem sequer começaram a fazer, mas que já têm autorização para começar a fazer essas casas. Não serão feitas, porque vai lá passar o comboio no meio. Ou seja, para se poupar, tudo indica, para se poupar uma quinta, propriedade daquela tal família que nós sabemos, há um desvio na linha, e agora esse desvio da linha vai fazer com que haja muitas expropriações de várias pessoas, uma delas numa casa muito, muito bonita, muito, muito bem posta, com apenas 3 anos de idade. Vai ser cortado ao meio, passa ali, vai passar ali o TGV. Eu não acredito em nada disso, notem bem. Eu estou farto de dizer que não acredito nem em TGVs, nem em aeroportos, não acredito em nada disso. Eu sei que isto é tudo conversa. Conversa para boi dormir, como diz o brasileiro. É só para estarmos entretidos e para dizer que vamos fazer alguma coisa. Mas eu sei que nos próximos anos não se vai fazer nada disto. Até por isto que estamos a ver. Porque quando se começam a fazer as obras, o governo cai. E vem outro e diz, não, vamos estudar outra vez. E o negócio está nos estudos, está nos milhões que se gastam nos estudos, nos projetos. O verdadeiro negócio do aeroporto de Lisboa é este. São os projetos que ciclicamente aparecem e que estão deitados fora pelo governo anterior. Mas custaram centenas de milhares de euros, custaram milhões de euros. Depois vem outro governo, deita aquilo fora e manda fazer um projeto novo, um estudo novo, que vai custar milhões de euros e por aí fora. E o negócio é este. Então e o TGV? Vai aparecer alguma vez? Provavelmente daqui a 100 anos. Até o aeroporto, sim, daqui a 50 ou 60 ou 70, quando houver um governo, eu ia dizer do Chega, aí já começa a acreditar que haja, mas algum aeroporto a ser começado a ser construído, ou a terceira ponte sobre o Tejo, ou o TGV, porque enquanto for PS e PSD, esqueçam lá isso, amigos. Esqueçam lá isso. As manobras são todas para manterem as pessoas entretidas a pensar que um dia se vai construir e que já se vai começar a construir e, portanto, daqui a meia dúzia de anos a coisa está feita. Não vai estar feita. As pessoas vão todas passar desta para melhor e não vão ver, por isso mesmo, que nada estará feito nos próximos 10, 15, 20 anos, a não ser que o Chega vá para o poder. Está outra vez a menina Joana Mortágua, agora é a irmã dos 40%, não é? 20% do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda está aqui, é esta menina, a dizer que a Cristina Rodrigues e que se aproveitou e que o relatório da CPI que está mal elaborado, vamos ver se é verdade ou se é mentira. Comentecos a dizer que Montenegro cometeu um erro e o Marcelo quis marcar eleições em direto. Crescem os sinais de tensão entre Donald Trump e Elon Musk. Atenção que isto já vem, e Elon Musk isto já tem 2 dias, não há nada disto, isto é uma fake news, é mentira, não há nenhuma tensão entre eles, mas lá está, convém dizer isto, que é, lá está, a campanha anti-Trump, para desacreditarem o Trump. O caso das gêmeas, lá está o relatório preliminar da CPI, acusa Marcelo de abuso de poder e de conduta censurável, quer a Joana Mortágua queira, quer não. E outra coisa muito engraçada é que o Governo esclarece que não há requisito de nacionalidade nos apoios à compra da primeira casa. Quer isto dizer que o Estado tanto apoia portugueses como apoia estrangeiros. E o mais curioso e o mais triste é que neste momento são quase todos estrangeiros aqueles que estão a usar estes apoios, a que estão a ser beneficiados por estes apoios, e isto é uma notícia de anteontem. Em termos daquela cláusula de segurança que é dada aos jovens, quem está a usufruir dessa cláusula, na esmagadora maioria, são jovens estrangeiros. Ou seja, nada funciona. Com PS e com PSD, as intenções até podem ser boas, mas depois na prática é tudo um horror. Nada funciona, é tudo ao contrário, é tudo para pior do que o que estava antes.
E vamos acabar aqui com isto, vamos chegar aqui um bocadinho atrás, a ver se ouvimos o Montenegro e os seus últimos desarrancanços. Ora, vamos lá ouvir. Todos os dias a comentar tudo e todos. Aos senhores deputados, não levem a mal, eu vou-vos dizer com toda a tranquilidade. Eu às vezes tenho mais do que fazer do que estar a responder diariamente, com todo o respeito. Com todo o respeito. Com todo o respeito, não. Com respeito nenhum, porque a obrigação do Primeiro-Ministro é responder pelo menos de 15 em 15 dias na Assembleia da República aos partidos e ao país. Bom, meus caros, e ficamos por aqui, que isto já vai muito ao longo, com 40 e tal minutos, mas foi para tentar fazer-vos perceber qual é a linha editorial das duas televisões por cabo, as duas de esquerda, CNN por um lado e SIC Notícias, descaradamente socialista, e do Bloco de Esquerda por outro. Muito obrigado então e até amanhã, se Deus quiser.